tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos na última live do curso e nós vamos falar sobre o que significa ser uma instituição aberta. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que não existe uma definição única para o que significa ser uma instituição aberta. O que nós temos são indicadores de abertura, tá? Que vão variar de instituição para instituição. Então, por exemplo, um indicador de abertura importante que nós temos é quando a universidade não cobra dos estudantes. Por quê? Porque ainda que ela não seja assim, de maneira oficial, uma universidade aberta, porque muitas universidades são abertas e carregam isso no nome, né? Diz Universidade Aberta do Brasil. Depois a gente vai explorar o que significa ser uma universidade aberta no Brasil, né? A Universidade Aberta Britânica, a Open University, por exemplo, Universidade Aberta do Canadá, são exemplos de universidades que têm o nome aberta no próprio nome da universidade, tá? Outras universidades praticam alguns conceitos de abertura e não são necessariamente universidades abertas, ok? Então, cada universidade aberta vai ter dentro da sua própria missão e da sua própria... da própria maneira que ela é gerida, né, na questão administrativa, uma definição do que significa aberta para ela mesma, não é? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de uma universidade que não cobra dos estudantes, normalmente elas não são consideradas uma universidade aberta. Nesse caso, seria, por exemplo, as universidades públicas brasileiras, vamos colocar assim. Você vai me perguntar, então, Andréia, toda universidade pública brasileira é uma universidade aberta? Sim e não, seria a minha resposta para você. Por quê? Porque elas não levam o nome de universidade aberta, né? Elas não se entendem como tal, mas de uma certa maneira elas estão diminuindo a dificuldade do acesso. Lembram-se, quem viu as 10 dimensões da educação aberta comigo, viu que o acesso é uma das dimensões importantes ali, né? Então, a partir do momento que o aspecto financeiro não é uma barreira para a entrada do estudante, para ele começar a estudar, então a gente pode considerar isso um aspecto de abertura, porque em termos de acesso, ela é uma universidade bastante ampla, ela deixa qualquer pessoa participar, tá? Então, é nesse sentido que eu queria colocar a abertura. Não significa que seja uma universidade oficialmente aberta, mas ela tem um aspecto de abertura, no sentido de que ela não cobra diretamente dos estudantes. Nesse caso, quem paga isso, claro que há um custo para esses estudos, e isso é gerido através dos impostos dos cidadãos, não é? Bom, então isso é uma questão para a gente pensar, a questão do acesso, no qual a gente elimina a barreira, que seria a barreira financeira, que muitas vezes, para algumas pessoas, é uma barreira de acesso, né? Uma barreira de acesso à educação. Então, a educação aberta, nesse sentido, é a gente tentar eliminar o máximo possível as barreiras de acesso, de continuação de estudo, não é? De trabalhar muito com a flexibilização dos cursos, tudo isso tem a ver com a abertura da educação, tá bom? Aí vocês vão me dizer, mas Andréia, o vestibular no Brasil, por exemplo, é tão difícil, né? Hoje em dia a gente tem mais vagas até, tem até um sistema de cotas, entre outras coisas, mas não é todo mundo que consegue entrar na universidade pública que é gratuita. Bom, aí eu concordo com você, né? Então, nesse sentido, ela já não é tão aberta. Então, talvez o que eu estou pedindo para vocês começarem a pensar é refletir caso a caso, não é? Eu sempre falei muito na questão do contexto durante o curso REA e quando eu falo de educação aberta, eu sempre procuro dar vários exemplos para a gente pensar nos vários contextos, né? Naquilo que poderia ser considerado mais aberto, naquilo que poderia ser considerado menos aberto, porque é muito difícil você ver uma universidade que é aberta em tudo. É bastante difícil, tá? Então, várias universidades vão ter graus de abertura diferentes em aspectos diferentes. Então, eu citei o exemplo da questão da barreira financeira, né? De não ter. Ou aquelas que cobram um valor mais barato, mais acessível, né? Desde que elas tenham um padrão de qualidade, que isso é super importante, acho que de maneira alguma isso deve ser comprometido, isso também é um aspecto de abertura. Não ter vestibular, por exemplo, né? Permitir o acesso direto. Eu vou dar um exemplo também de um outro tipo de abertura que é mais difícil de encontrar, mas que existe, que é como a Universidade Aberta Britânica trabalha. Ela não exige qualificações prévias para você entrar na faculdade. Olha que interessante, você não precisa apresentar os seus diplomas anteriores para dizer, olha, eu terminei o 2º grau, aqui eu estou. Não, não. A faculdade, a universidade não vai te pedir qualificações prévias. Ela vai te pedir um mínimo, assim, que você tem um mínimo de qualificações no sistema britânico, tá? Mas ela não quer que você, não pede para você apresentar o papel lá, o seu diploma.
Pelo contrário, né? Ela vai dizer assim, olha, você tem que ter um nível para seguir as aulas, né? Você tem que ter lá um mínimo de GCSS, que é o GCSE, que é o sistema em inglês lá. E aí, eles vão dizer para você, durante o processo da universidade, a gente vai te ajudar te dando apoio, né? Para que mesmo que faça muitos anos que você não estude, que você tenha dificuldade para estudar e tal, que você comece a voltar a estudar, aprender a estudar, a universidade te dá apoio de várias maneiras, com cursos extras, com professores ao telefone, se você tem dificuldade com a tecnologia, enfim, com grupos específicos. Então, ela vai te ajudando para que você aprenda a estudar, aprenda a ser estudante autônomo e tenha disciplina e entenda a disciplina, a matéria, e com isso ela te ajuda a terminar o curso, né? Então, vai, assim, afunilando nesse sentido, ela começa bem aberta naquele sentido de que ela acomoda todos, não é? E vai afunilando, mas vai ajudando o estudante a passar por esse funil de qualificações, melhorando, até ele conseguir ser formado. Isso não significa que pessoas que já não tenham diplomas não possam entrar na Open. Pelo contrário, eu já tinha diplomas, eu tinha já mestrado no Brasil, na USP, entre outras coisas, eu cheguei lá já bem qualificada, tá? E claro, então, o que eu quero dizer é que não há essa discriminação de quem tem e de quem não tem. Então, olha aí outra questão de abertura, não é? Então, quem tem diplomas, e são muitas as pessoas já formadas, ou com as qualificações que a gente entende como tradicionais, né? O estudo secundário e tal, que entram na universidade, e aquelas que têm um pouco menos ou que já deixaram de estudar há muito tempo. Tem gente que estudou, terminou de estudar 20, 30 anos e já nem considera mais aquela educação como algo atualizado, não é? E ainda assim podem entrar também. Então, é isso que eu queria dizer, que a missão da universidade é acolher a todos, é ajudar a todos a terminarem e a concluírem com bastante qualidade o curso. E um diploma da Open não é diferente do diploma de nenhuma outra universidade britânica, tá? Ele tem o mesmo prestígio, e aí alguns empregadores até preferem, porque entende que um aluno que estuda dessa forma, mais autônoma, que consegue fazer um curso de maneira mais autônoma, que é um estudante que realmente pode estar no mercado de trabalho, é flexível dentro de uma empresa, não é? Porque ele tem disciplina, entre outras coisas, tá? Então, esse exemplo é a questão das qualificações. Tem a questão também da flexibilidade, por exemplo, a Tabasco University no Canadá, ela permite que você faça a prova quando você acha que deve. Ela é flexível nessa questão, não é quando todo mundo tem a data do exame e da prova marcada que você vai fazer, não. Você tem a flexibilidade, estudando seu módulo e dizer, agora eu estou pronto para fazer a minha avaliação, e aí você faz. Então, isso também é interessante, isso tem a ver, veja bem como essas abordagens todas de abertura, na verdade, elas partem assim da ideia de que é importante manter o estudante, né, gerido bem na instituição, com um apoio, né, da universidade, para que ele consiga concluir. A intenção da universidade é facilitar a entrada no mercado de trabalho desse estudante, ou continuidade, se ele quiser, por exemplo, mudar de carreira. Tem muita gente que estuda já numa idade mais madura, querendo mudar de carreira, e a universidade simplesmente quer permitir que isso aconteça, e, portanto, oferece essa flexibilidade, porque já sabe que essa pessoa muitas vezes já trabalha, tem família para cuidar, às vezes perde a data do exame por alguma razão. Então, isso é interessante, pensar nessa questão da flexibilidade na universidade. E cada vez mais a educação mais personalizada está ganhando espaço, né? Está ganhando contexto. Bom, que mais? A outra questão que eu queria dizer é da universidade que compartilha módulos, não é? Eu acho que dentro do modelo da Universidade Aberta do Brasil, eles têm também um pouco desse modelo de compartilhar, né, entre universidades, conteúdo, não é? E tem muitas universidades que fazem, assim, consórcios e que começam a compartilhar conteúdo entre universidades diferentes, tal. Tudo isso é uma questão de abertura. Aqui na Europa tem até um projeto chamado Universidades Europeias, no qual eles estão criando módulos de 6 universidades que se estão juntando, cada uma num país diferente, para oferecer o que vai ser chamado grau europeu depois, né? O que eles chamam aqui em inglês de European Degree, que significa que esse estudante vai poder ter essa mobilidade em cada uma dessas 6 universidades, ele vai fazer disciplinas, cursar disciplinas nessas 6 universidades e ter um grau único emitido, expedido
pelo conjunto dessas 6, tá? E aceito, né, obviamente, não somente nessas 6 universidades, como em toda a Europa. Então, isso é bastante interessante, porque essa questão da mobilidade do estudante, cada vez mais está sendo colocada como um indicador de abertura, né? Que eu falei que a abertura tem indicadores. Não somente a mobilidade física, que a mobilidade física também pode acontecer nesse modelo que eu comentei, do estudante passar 6 meses numa universidade estudando, né, para uma disciplina específica, por exemplo, mas também a mobilidade virtual, porque hoje em dia a gente está tendo aula virtual, então virtualmente essa mobilidade virtual, na qual você estuda um pouco com uma matéria com a universidade, outra na outra, você vê culturas diferentes, faz colegas diferentes, entende modelos diferentes, cada universidade tem o seu modelo, e isso é muito legal. E isso faz com que as universidades também comecem a criar trilhas de aprendizagem, não é? E que juntas possam estabelecer aquilo que elas consideram importante para a formação desse estudante. Então, sempre que a gente compartilha, a gente cresce, não é? Nessa questão da criatividade, dos modelos de ensino-aprendizagem. Então, fica essa questão do compartilhar módulos, fazer módulos em conjunto, essa questão também da colaboração interinstitucional, entre instituições e também intrainstitucional, porque muitas vezes a gente não vê a colaboração acontecendo dentro da nossa própria instituição, não é? Isso acontece. Naquele caso que o professor da faculdade A não sabe o que o da faculdade B está fazendo. Ou se a gente está falando de um âmbito escolar, nem sempre o professor sabe o que o colega ao lado está trabalhando, como ele está fazendo, as dificuldades dos alunos da classe ao lado, que podem ser similares à da sua classe, e aí poderia haver um compartilhamento de informações, tá? Então, nesse sentido, a colaboração intrainstitucional, que muitas vezes a gente esquece, pensa em colaborar fora e esquece de colaborar dentro, também é super importante para essa questão do gerenciamento do conhecimento, né? Para a gente não replicar esforços. Então, tudo isso tem a ver com a abertura, porque é verdade que na educação a gente costuma sempre focar assim na unidade mínima, que acaba sendo a sala de aula, não é? Que hoje em dia abriu para a sala de aula virtual, não é? E é muito difícil que um professor realmente faça esse esforço de abertura, não é? Para fora da sala de aula. Não somente o professor, a própria escola, não é? E muitas vezes assim o próprio sistema escolar, né? Ele vai muito para dentro em vez de ir para fora buscar essa abertura. Isso está acontecendo cada vez mais em vários aspectos. Agora, se vocês lembram das 10 dimensões da educação aberta que eu mostrei para vocês, daquele marco Open Edu europeu, você tem os marcos, as 6 dimensões centrais, que tinha acesso, conteúdo, pedagogia, era uma dimensão importante, o reconhecimento dos diplomas, né? Também o reconhecimento era outra dimensão, a pesquisa também era outra dimensão, depois você tinha colaboração também com uma dimensão central, e por fora você tinha tecnologia, estratégia, liderança e qualidade, eram as 4 dimensões transversais. Eu acho que esse modelo é muito interessante para quem quiser aplicar, quiser desenvolver um modelo de abertura para a sua própria instituição, seja uma escola ou uma universidade. É para isso que servem os marcos, não é? Para darem indicadores para a gente. Então, uma maneira de fazer isso é pegar esse marco e refletir sobre ele nas 10 dimensões em relação à sua instituição ou até mesmo à sua própria aula. Se você quiser começar com você mesmo, né, com a sua própria aula, você pode pensar na sua prática em relação àquelas 10 dimensões. E aí você pensa, o quão aberto você é em relação ao acesso às suas aulas? Quão aberto você é em relação à tecnologia que você usa? Ela é open source, por exemplo? Ou quão aberto você é em relação à colaboração? Esses aspectos que eu estava mencionando, intrainstitucional, interinstitucional, etc. Então, você pode decidir, por exemplo, primeiro você faz essa avaliação das 10 dimensões para medir a sua abertura, não é? E depois você pode decidir que você vai querer abrir a maneira com a qual você trabalha nas 10 dimensões e estabelecer práticas específicas para cada uma das 10 dimensões dentro do seu contexto, tá? Se você estiver criando um plano para a instituição, você pode pensar assim, a minha instituição vai trabalhar com as 10 dimensões e vai abrir de tal e tal forma. E foi o que a Dixie University nos Estados Unidos fez em Utah. Eles criaram todo um plano de abertura que está disponível na web para quem quiser ver, fazer o download, todo um plano institucional baseado naquele marco, porque eles querem ser uma instituição aberta, tá? Então, a Dixie University
trabalhou com as 10 dimensões e criou um próprio plano institucional que tem a ver com o contexto deles lá nos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma maneira de fazer. Mas você também pode achar, puxa, se eu não conseguir trabalhar com as 10 dimensões nessa abertura, no momento inicial, eu vou pelo menos focar em uma delas, ou duas, ou três delas, porque eu acho isso mais fácil nesse momento, por exemplo, né? Pode ser o seu contexto. Você não vai estar trabalhando de maneira integral, mas vai estar indo rumo a esse caminho, né? Porque o ideal mesmo é trabalhar com as 10 simultaneamente, porque uma universidade que é aberta nas 10 dimensões em vários aspectos, sim, pode ser considerada uma universidade aberta de verdade, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês em relação à abertura institucional, que a gente pode ser aberta em relação a várias coisas diferentes, e que muitas vezes uma universidade que é chamada aberta, ela é aberta em um aspecto, mas não é aberta em outro. Ou a Universidade Aberta do Brasil é diferente da Universidade Aberta Britânica e é diferente, por exemplo, da Universidade Aberta lá do Canadá, da Athabasca, entre outras, tá? Então, é para a gente saber ter um parâmetro para discernir, né, para poder refletir um pouco esses vários conceitos de abertura e essas várias práticas institucionais relacionadas à abertura, não é, que a gente encontra pelo mundo afora. Ok? Bom, era isso que eu queria falar hoje para vocês, esse conceito de instituição, o que significa ser uma instituição aberta. E agora eu queria colocar para perguntas. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? E boa tarde a todo mundo que entrou depois aqui na live, tá? Cristine, Carlos, boa tarde. Fiquem à vontade. Tá, eu queria fazer não é bem uma pergunta, acredito que seja assim um comentário, né? Me chamou muita atenção um dado momento que você destacou novamente, nas aulas gravadas também você já tinha dito isso, né? Que é possível você chegar, né, a uma educação aberta, começando por você mesmo, professor, né? De uma maneira simples, né? Ou seja, abrindo, possibilitando acesso não só a seus alunos, né, mas a outros alunos, a outros professores, aos seus conteúdos, por exemplo. Achei muito interessante isso, né? E aí me veio uma situação que eu vejo assim no dia a dia aqui como docente. Já vivi isso dentro de uma universidade pública e hoje eu estou numa privada, né? E eu me lembro de uma fala de uma autora americana, eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, que ela falava assim, numa das leituras que eu fiz aí no doutorado, né? Olha só, é meio pesado isso. O melhor amigo do professor é o professor. E o pior inimigo do professor é o professor. Eu fiquei pensando nisso, discutimos isso em sala, né, tal, com os professores até, e se pensar realmente em algumas práticas, é isso mesmo. É um pouco do que você falou agora no começo. Na mesma faculdade, no mesmo instituto, às vezes, departamentos, eles são extremamente fechados. Nós chamamos aqui no Brasil de feudos, né? Como se fossem lugares que tivessem uma propriedade daquele grupo de professores. Então, aqui é o meu departamento, é o meu curso, é o meu computador, né? Então, é uma visão, assim, extremamente atrasada, né? E muito distante dessa realidade que você coloca, né? Mas eu acho que é um longo caminho a percorrer. Nós temos, sim, alguns exemplos aqui, né? A própria Universidade Aberta do Brasil, que você coloca, né? Eu estou com uma experiência nova agora, há menos de 2 meses, na Univesp. Eu não sei se o Carlos, a Cristine são aqui de São Paulo, mas nós temos uma universidade virtual aqui no estado de São Paulo desde 2006, né? E logo na página inicial tem um convite: conheça os recursos educacionais abertos da Univesp. Quer dizer, um convite para a comunidade, aberta, não tem senha, não tem nada, você entra ali a hora que você quiser. Então, a gente vê algumas iniciativas, né? Mas às vezes a gente fica pensando, às vezes o próprio professor, ele tem uma visão um pouco atrasada, como se fosse algo dele, né? De propriedade dele, né? E é muito o que você fala. Eu estou encantado com esse tema, né? Eu estou assim já Que bom. querendo ser o embaixador O do REC embaixador. aqui na minha instituição, né? Que Mas bom. a gente vê algumas dificuldades, realmente, né? Mas é questão de comportamento. Eu acho que, não sei o que... Aí na Europa, por exemplo, eu acho que isso já está muito mais avançado, né?
Eu tive a curiosidade, me Hum, perdoe, né, até de estender um pouquinho, não, sem problema. eu fui buscar algumas apresentações suas, né? Achei uma lá de 2016 Hum, que você fez quando estava sendo apresentado o Marco Europeu, né, de Educação Aberta. uhum, Até a minha pergunta é nesse sentido, depois acho que está registrada aí. sim. Então eu vejo, nossa, nós estamos distantes, nós estamos muito longe, né, de tudo, né? Não eu costumo dar uns exemplos aqui, né? Já fiz isso, já fui criticado. Você pega, olha só para os colegas terem uma noção de, é que eu estudo gestão universitária, né? O meu doutorado é em gestão, então eu conheço um pouquinho da história das universidades. E a gente vê a Universidade de Salamanca, né? Que foi fundada em 1218, quando o Brasil nem sonhava, né, aparecer no mapa, a gente fica pensando, né? Não, isso tem alguma diferença, isso faz uma diferença, né? Então, imagina, nós estamos bem atrasados, infelizmente. Mas vamos lá, Então, temos... não, obrigada por suas considerações, José. Eu acho que essa questão de estar avançado ou não, é interessante o que você está falando, porque essa discussão, até por isso, deixa eu voltar um pouquinho, até por isso que eu gosto muito no meu discurso de falar em educação aberta e de posicionar os REA, os recursos de educações abertos, dentro do conceito de educação aberta. Por quê? Te explico. Porque o conceito dos REA é muito mais fácil de ser transmitido e de ser compreendido do que o conceito de educação aberta. Por quê? Porque os REA são algo tangível. Você pode dizer, todo conteúdo que tem uma licença é um REA. Se não tem licença, não é um REA. E é um discurso super fácil de criar, né? Porque ele parece lógico, porque, né? Se é um recurso pago com dinheiro público, deve ser público. É difícil alguém que rebata essa afirmação. Você concorda? Então, é muito fácil, eu vou dizer assim, não vou dizer, não faço banalizando, mas digo que é fácil, de certa maneira, que as pessoas entendam os REA e adotem os REA e passem a ser ativistas dos REA. Mais difícil é ver quem é ativista de educação aberta e entende a educação aberta dessa maneira ampla, porque o problema está em igualar os REA com a educação aberta. E eu já vi isso acontecer em muitas partes do mundo e no Brasil também, hein? Tem muita gente que fala de educação aberta, mas não chega nem perto desse grau de abertura que nós estamos explorando através desse marco, né, e dessas conversas a respeito das 10 dimensões, porque educação aberta não é sinônimo de REA. Então, por isso que eu sempre fiz muita questão de falar nas minhas falas, está escrito lá no marco, nas nossas publicações, e por que a gente faz isso? E tanto é que o marco nem está escrito REA, está escrito conteúdo, e o REA está posicionado dentro da dimensão conteúdo, para a gente não diminuir a educação aberta aos REA. Os REA são, sim, extremamente importantes, não é? Mas eles fazem parte disso. Agora, por que eu quis dizer? É mais fácil a gente falar em REA que educação aberta, porque educação aberta é algo mais amplo e complexo. Veja bem, você tem tanta complexidade ali, na hora que você pensa nas 10 dimensões e nas práticas, nas 10 dimensões que estão ali para a gente refletir, apenas para fins de reflexão mesmo é o marco, né? Então, você tem a complexidade da tecnologia, você tem a complexidade da colaboração, a complexidade do reconhecimento do que é válido como educação formal e o que não é. É algo muito mais complexo. Então, é mais difícil você explicar, portanto, é mais difícil de ser compreendido. Aliás, além disso, nem todo mundo vai entender igual, certo? Então, cada um vai entender educação aberta de um jeito diferente. E, claro, então isso significa que existem várias maneiras de se fazer educação aberta, né? Agora, qual é o parâmetro que a gente coloca? Tentar definir o que é ser aberto, né, num contexto mais amplo, e dentro de cada uma daquelas dimensões, o que é que a gente pode trabalhar como práticas de abertura. Então, para isso que existe o marco, para explicitar essas aberturas, essas possibilidades, e que as pessoas criem mais, porque sempre vai haver mais, né? Então, eu fiz esse parênteses aqui para mostrar para você que essa questão que você comentou de estar atrasado ou não, é interessante, porque a gente tem que tomar cuidado com os nichos do discurso, né? E muitas vezes a gente fica para trás, entre aspas, porque foram criados certos nichos de discurso que dominaram, são discursos dominantes, então a gente fica preso naquele discurso dominante. E é o caso do discurso dos REA, né? Ele foi bastante forte no Brasil. Hoje muita gente fala de educação aberta como se fosse sinônimo de REA, como muito vão colocar
acesso aberto em termos de software e formatos, mas poucos vão falar em missão de universidade ou de escola, poucos vão falar de reconhecimento, poucos vão falar de colaboração, poucos vão falar de estratégia. Então, é por isso que eu acho importante vocês prestarem atenção nisso, porque às vezes essa questão dos nichos do discurso, discursos dominantes, fazem com que a gente fique fazendo por 10, 15 anos, desenvolver uma única coisa e perca um pouco essa visão mais ampla. Então, foi nesse sentido que na Europa a gente lançou o marco, para a gente sair desse nicho discursivo, para a gente ampliar essa visão e que cada um utilizasse isso da maneira que quisesse. E realmente isso aconteceu ao longo dos anos, tá? Agora, quanto que isso mudou no Brasil e mudou aqui, é bastante difícil a gente quantificar, não é? Porque, como eu disse, cada um vai usar isso de uma maneira. Um vai pegar ali uma dimensão, sei lá, reconhecimento e vai trabalhar com aquilo, porque é aquilo que eles focam, né? Então, é algo difícil de quantificar em termos de pesquisa. Eu adoraria poder fazer essa pesquisa, poder quantificar. No caso da universidade que eu dei exemplo, na Dixie University, é fácil, porque eles pegaram o marco, criaram um documento de abertura estratégico para a universidade e estão trabalhando em cima disso, e botaram objetivos ao longo de 5 anos, de 2020 a 2025, nós temos tal objetivo. Então, aí, é muito mais fácil da gente poder medir, fazer um segmento, reavaliar essa abertura. Quando a gente não tem isso, são estratégias que vão sendo tomadas um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e é difícil medir. Então, eu acho que no Brasil a gente trabalhou muito com essa questão dos REA, mas ficou faltando, sim, trabalhar um pouco essa questão mais ampla. Aqui na Europa, algumas universidades começaram a trabalhar mais com MOOCs, agora se fala mais de trilha de aprendizagem, mas também não foi e não está sendo uma coisa tão direta e objetiva, tá? Muitas vezes a gente vê algo que na pesquisa, nós fazemos a pesquisa hoje, vamos dizer, era ano 2006, em 2015 a gente ainda está falando daquele mesmo tema, porque esse processo de inovação muitas vezes leva um tempo, leva um tempo para acontecer, né? Então, eu acho que no Brasil ainda... mas também quando acontece, ele pode acontecer com um salto, porque a inovação acontece em saltos. Então, acho que no Brasil ainda dá tempo da gente retrabalhar e reconfigurar esses vários conceitos, se a gente quiser entender a educação aberta para além dos REA, tá? É mais ou menos isso. Não sei se quem mais quer comentar alguma coisa a respeito disso. Não? Ninguém mais quer comentar nada? Sim. Olá, boa tarde. Olá, Cristine, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de comentar, aproveitando aí que vocês trouxeram, né, essa questão da abertura institucional, e realmente é algo muito difícil. Muito embora as pessoas falem, e acaba sendo realmente um discurso, né, um discurso repetitivo, e que se alia a algo muito relacionado à estratégia, né, mas que não está nos documentos estratégicos da universidade. Então, acaba fugindo ao nosso controle. Então, às vezes, você vê que a universidade até está interessada, mas não há uma viabilização interna para que isso apareça dentro dos documentos formais. É algo que a gente vem tratando, né, muito fortemente e de perto questões como essa. Outras questões que a gente vive dentro das instituições públicas aqui no Brasil, e você tem conhecimento sobre isso, é a dificuldade de recurso de manutenção, né? Então, quando você fala em tecnologia, por exemplo, é uma grande dificuldade, além do que a gente tem algumas amarras, limitações mesmo, e restrições do próprio governo de que, por exemplo, o que é público tem que estar no público, não pode estar no privado, então você não pode comprar serviços de instituições privadas, né, que facilitariam bastante a sua vida, a sua atuação, né, e que não são caros, né, tendo como ponto de vista a manutenção interna pública, que é muito mais cara. Então, isso são coisas que a gente vive e que eu penso que dificultam bastante quando você vai falar em abertura. Além do que, né, um tema recorrente, que a gente já falou em outros momentos, é o próprio conhecimento e a cultura nossa, né, para a questão da educação aberta. E mais difícil ainda quando você fala na educação aberta, na educação flexível, né, quando você trabalha as questões digitais, no aprendizado, e aí você fala para o ensinar quanto para o aprender, né? Porque quando a gente olha essa questão de educação aberta, todos nós somos aprendizes também, né? É uma nova forma de ver
né, às questões educacionais. Então, é por isso que isso me encanta tanto, né? É algo realmente muito bonito e que a gente precisa realmente melhorar bastante a nossa atuação nesse sentido. É isso mesmo, obrigada, Cristine. Eu queria até falar um pouquinho mais uma coisa que você comentou, que é a questão dos documentos estratégicos, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui na Europa, isso foi em 2019, na verdade, e foi assim, foram com os 28 países na ocasião, né? E nós realmente pudemos constatar que todas as universidades que tinham a questão da abertura, de alguma forma, em qualquer uma daquelas 10 dimensões, mas escrita ali no seu plano estratégico, realmente conseguiam avançar e eram muito mais bem-sucedidas, né, nessa tentativa de abertura do que aquelas que ficavam só nas tentativas localizadas, porque muitas vezes a gente via aquela liderança bottom-up, que eu estava falando para vocês, de baixo para cima, muito forte, muito importante, né? Mas localizadas, uma faculdade, um professor, um departamento, perdão, uma faculdade que eu quero dizer, numa universidade, né? Um departamento dentro da universidade, ou seja, e aquilo não era muito forte, mas de maneira localizada, então não era realmente a universidade toda com esse conceito de abertura, né? Fosse a respeito do que fosse, se fosse tecnologia, ou se fosse conteúdo, né? Mas aquelas que tinham isso escrito e bem comunicado, e melhor ainda se estivesse publicado no site da universidade, para que não somente estivesse aberto para todos da universidade, mas também fora, porque a comunidade também faz parte, ou deveria fazer parte, porque a universidade ali tem a missão do tripé, e uma delas é apoiar o social, né? A questão do social da universidade. Então, essas que tinham até publicado na página web delas a missão, e ali estava a educação aberta, bem descrita dentro dessa missão institucional, eram as que estavam muito mais avançadas, porque estava muito claro para todo mundo, né, esse conceito. Ou se não estava claro, então vamos pegar o documento e vamos discutir o documento, para a gente entender ou ver o que a gente pode fazer, não é? Então, era isso, realmente isso é muito importante. Então, agora, quando o professor trabalha numa instituição que ele vê que a instituição não tem, ele não vai conseguir isso num prazo curto, eu acho que nada impede da gente pensar nas nossas próprias práticas, né? E dentro daquele contexto que a gente trabalha, ver até que ponto a gente pode ser aberto e criar as nossas próprias políticas, né? Eu sempre falo que nós também temos as nossas políticas pessoais, né? Tem as institucionais e as pessoais, a gente podia começar dali para ver, né? Deixa eu ver aqui. Olha, e todo mundo falando que trabalhou, tem muita gente que vem da pública e da privada, né? Eu acho também a gente fica separando muito educação pública e privada, mas a gente tem que pensar também que a privada tem verba do governo, né? Tem verba do governo também, muitos estudantes que estudam ali. Realmente é complicada essa questão e a gente precisa tentar eliminar um pouco essas barreiras. Eu lembro de um tempo no Brasil que as universidades públicas não se misturavam com as privadas, nem em eventos, nem nos eventos que tinham universidades privadas, as públicas não achavam que não deviam ir, porque não era um evento em nível de universidade pública, pensavam. E eu vejo que hoje em dia isso está mudando, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem muito a aprender com a universidade pública, em termos de pesquisa e tal, mas com a privada também, né? Algumas em termos de gestão, entre outras coisas, né? Bom, deixa eu voltar para a pergunta do José Munhoz, deixa eu achar ela aqui. Só um momentinho, José, porque você me mandou a pergunta. Você me perguntou se o marco Open Edu de educação aberta, que foi feito na Europa, se tem alguma coisa similar no Brasil, né, ou na América Latina. Que eu conheça, não. Essa é a resposta direta e objetiva, tá? Não. Não, aquele foi um marco criado especificamente para universidades, ainda que ele possa ser utilizado para qualquer instituição educacional, né, porque dá para perceber como ele é bastante amplo, ele pode ser adaptado e utilizado sem problemas. Mas um marco de educação aberta assim, eu não conheço nenhum outro, tá? Não sei se você quer fazer algum comentário a respeito disso. Não, não era isso, é uma curiosidade mesmo. Eu até tentei achar alguma coisa, não encontrei. Mas talvez você soubesse, então, que você conheça também não, né? Esse é um problema até que tem um pouco a ver com o que a Cristine colocou, né? Nós temos essa dificuldade até muitas vezes, né? Pensando até mais na questão pública aí, né? Da universidade pública,
mas não tem nenhuma orientação a respeito também que eu saiba, a não ser que a ABED tenha alguma coisa, não sei, não sei. Tá bom, muito obrigado, Não, André. de nada, José. Não, não. Um marco, a ABED não tem um marco de educação aberta, não. A ABED trabalha, a Associação Brasileira de Educação à Distância, né? Para quem não conhece, a ABED. Trabalha em várias frentes na educação e tal, mas o marco, assim, o desenvolvimento do marco em si foi um trabalho de pesquisa de muitos anos, né? Foram 3 anos fazendo pesquisa. Para quem ler os relatórios, porque tem todo um relatório oficial, né? É do Open Edu Framework, tá publicado, é só fazer o download. De fato, a Fundação Universe agora traduziu para o português uma segunda publicação referente ao marco, que tem a ver com os professores, que é um guia prático de educação aberta para professores de universidades, e isso vai ser feito público muito brevemente, porque já está traduzido, que é um guia prático baseado nesse marco, para aquele professor que quer ser o professor aberto, não é? E ele não, e ali, então esse marco que eu estava te dizendo, ele foi construído com muitas outras pesquisas paralelas, então na verdade ele culminou a partir de várias pesquisas e também com auxílio de vários expertos, né, porque a gente fazia workshops grandes, no qual muitas pessoas participavam, davam ideias, então a gente foi reformulando, sabe, então foi algo feito a muitas mãos. Então, algo assim específico para educação aberta eu não conheço em nenhum outro lugar. Ainda, pode até ser que exista, mas eu não conheço. Tá? Eu acho que o Carlos está sem microfone, né? Mas se quiser colocar alguma pergunta no chat, fica à vontade, tá? Bom, eu não sei se a gente não tem mais. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma coisa? Porque vocês querem? A gente tem uns minutinhos. Eu tenho uma perguntinha, na verdade Sim, é duas, André, mas fica à nada a ver vontade. com o curso. Tá. Eu estou na lista de espera de um curso que a Sago está oferecendo. É Sago que se pronuncia ou Sago? Sagou. Ó, Sago? então, espera só um pouquinho, José. Em relação ao curso, se a gente não tiver mais perguntas, aí a gente fecha a live e vamos conversar sobre outras Não, coisas. do Ah, curso não. então tá bom. Então, obrigada. Vocês que estão comigo, que querem conversar sobre outras coisas, fiquem na linha, mas então a gente encerra a live no sentido do tema de educação aberta, das instituições educacionais, o que significa ser uma instituição aberta, não é? E o que significa ser um educador aberto e as perguntas. Então, muito obrigada e até a próxima. E com isso...